Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal, beleza? Essa aqui é a última aula dessa playlist que a gente fala de pronomes, beleza? E eu trouxe aqui para vocês uma lista de exercício para a gente estar podendo aplicar todos aqueles conhecimentos que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Show de bola? Bom, eu trouxe aqui uma lista com 12 exercícios e 12 exercícios de concursos militares para mostrar para vocês aí como que ela vai cair, como que questão de pronome cai aí no seu concurso, perfeito? Então vamos lá, começar com a primeira questãozinha aqui do Aprendiz de Marinheiro de 2018. Bom, read the sentence and mark the correct option to fill in the blanks respectively. Ou seja, leia a sentença e marque corretamente as opções que completam as lacunas respectivamente. Eu tenho Sarah is friend, lives next to my house. We love riding our bikes. Bike is red. Aí tem a lacuna, is green. We love spending time together. Ou seja, aqui a gente vê um texto onde tem uma pessoa, né? Uma mulher, um homem, não sei, que está falando sobre ela e a amizade com outra pessoa, que é a Sarah. Beleza? Ela fala que essas duas pessoas gostam de passar tempo juntos e gostam de andar de bicicleta juntos. Beleza? Mas vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho na lacuna, depois da lacuna eu tenho um substantivo. Um substantivo. Bom, eu fico ligado aí. Depois, na segunda lacuna, eu tenho um verbo. Bom, quais são os pronomes que vêm utilizados normalmente antes de substantivos? Adjetivos possessivos. Pensamos em casos possessivos aqui. Já na segunda lacuna eu tenho o verbo, ou seja, começa a pensar sobre pronomes que conjugam verbo, ou seja, o subject pronoun, aqueles que funcionam como sujeito. Bom, nós amamos andar com nossas bicicletas. Aí na terceira lacuna eu tenho logo a seguir, de novo, um substantivo. Beleza? Então, ó, caso possessivo, adjetivo possessivo. Na segunda, eu tenho is green. Só que, pela leitura, eu sei que is green significa bicicleta. Só que nesse caso aqui, ele não mencionou bicicleta. Então, eu vou utilizar um pronome que vai ser utilizado para substituir e evitar repetição de um substantivo já mencionado, que no caso aqui é a bicicleta. Beleza? Aí ele continua. Nós amamos gastar tempos juntos ou juntas. Não sei se é um homem ou se é uma mulher que está falando. Beleza? Bom, vamos ver qual que se encaixa, quais os pronomes aqui que se encaixa aqui no texto, para a gente conseguir ler ele, beleza? Bom, Sarah is friend. Como eu estou falando de nós, eu falo que Sarah is my friend é a melhor opção, beleza? Sarah is my friend. Acho que your não faz sentido nesse caso. Sarah é amigo dela, também não faz sentido. Mas my friend faz sentido, bem como também his friend também não faz sentido, amigo dele. Bom, tô falando que a Sarah, eu e a Sarah, eu falo que ela é minha amiga. Beleza? Eu falo também, ó, lives next to my house. Bom, muito provavelmente estou falando de Sarah. E qual é o pronome que vem antes de verbos que assume a função de sujeitos? Subject pronouns. Beleza? Eu vou usar um subject pronoun. Mas qual subject pronoun eu vou utilizar aqui? Um que faça referência a Sarah. Um pronome que faça referência a algo feminino. Então, nós temos o she. O she funciona aqui, beleza? Aí, nesse caso, se a gente fosse utilizar também, a gente já sabe que a gente já eliminou a letra B, a letra C e a letra E. O I também não seria bom, não serviria aqui. O he não serviria. O her, a gente viu que o her não é um pronome que funciona como sujeito, pessoal. Beleza? Então, ele não vai funcionar aqui. Her. O he também não funciona. Ou seja, só pela segunda lacuna, eu já consigo eliminar também a letra D. Eu já sei que não é a letra D. O que sobra é a letra A. Então eu falo she lives next to my house. Nós amamos andar de bicicleta. Amamos andar com nossas bicicletas. Beleza? Aí aqui vem, próximo, bike. Então eu utilizo um pronome que vai ser acompanhado de substantivo, um caso possessivo que é acompanhado de substantivo, que nesse caso aqui eu só vou ter a letra A, então eu vou utilizar o my bike, beleza? Adjetivo possessivo, substantivo, adjetivo possessivo, substantivo, perfeito? Bom, já na segunda lacuna eu estou fazendo referência à bicicleta sem mencionar bicicleta, ou seja, significa que eu estou utilizando um pronome que vai fazer referência a algo já mencionado. Beleza, qual pronome seria esse? Bom, eu posso utilizar o her,
mas não posso utilizar o hers, não posso utilizar o her, porque o her ele é um adjetivo possessivo e precisa de um substantivo. Nesse caso aqui, eu não tenho um substantivo depois da lacuna. Eu posso utilizar o mine eu posso utilizar, mas não posso utilizar o she, e nesse caso eu não posso utilizar o his, porque his faz referência a homem, perfeito? Então, nesse caso, só vou poder utilizar realmente o her, e nesse caso a gente vai ter a alternativa letra A, perfeito? Bom, essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda também, de aprendiz de marinheiro, adaptado, né? Por que eu adaptei ela? Porque era um texto maior e eu não quis colocar o texto inteiro, e só essa parte aqui servia para a gente responder essa questão, perfeito? Vamos lá, vamos ler a questão, vamos ler o texto e depois ler a pergunta. Loch Ness is a lake located in Highlands of Scotland, near Inverness. People say there is a monster in it, which is called Nessie. Beleza? Aí a gente tem aqui na pergunta. In the sentence, people say there is a monster in it, which is called Nessie. The pronoun it refers to. Ou seja, aqui é um caso em que a gente vai utilizar o pronome para fazer referência a algo já mencionado. Perfeito? Ah, mas você falou que os pronomes possessivos fazem referência a algo mencionado. Tá, isso aí, mas eles não vão servir só para isso, beleza? Outros pronomes também vão servir para fazer referência, que é esse caso aqui. Vamos lá, para substituir no caso, né? E fazer referência, vamos lá. Bom, Loch Ness is a lake, é um lago localizado nas terras altas da Escócia, perto de Inverness. As pessoas dizem que existe um monstro nele, que é chamado de Nessie. Nesse caso aqui, o pronome it, ele faz referência ao lago, o lago que se chama Lago Ness. Bom, é uma historinha que muito conhecida, né, pelas pessoas, todo mundo conhece essa história, todo mundo que foi criança já ouviu falar do monstro do Lago Ness. E nesse caso aqui, a gente tem um texto falando sobre essa história que a gente já ouviu bastante. Perfeito? Bom, aí nesse caso aqui, nós temos o pronome it fazendo referência ao lake. Bom, o it ele faz referência ao Inverness? Não. Não faz referência a Inverness, que é uma cidade próxima das cidades altas da Escócia. Ele faz referência ao lake? Bom, essa é a melhor alternativa. Ele faz referência ao monstro que se chama Nessie? Não, o Nessie nem tinha sido mencionado antes. Ele foi mencionado depois do pronome it. Ele faz referência às pessoas? Não, porque pessoas está no plural aqui, mas isso você só vai ver para frente. Mas nesse caso, isso aqui é plural e it só é utilizado para coisas e animais. Ao monstro? Também não. Também não faz referência ao monstro, pessoal, beleza? O it ele faz referência ao lake. Ele fala que as pessoas dizem que existe um monstro nele, dentro dele, in it. Perfeito? Então, alternativa letra B da segunda questão. Vamos lá. Bom, terceira questão, também aprendiz de marinheiro do ano de 2020. Tá vendo como essas questões são recentes? São recentes as questões, ou seja, não muda muito. Essa questãozinha aqui, cara, você já tem que ter só um pouquinho de vocabulário ali para você poder entender, né, qual pronome a gente vai utilizar. Mas vamos lá. Bom, mark the option that completes the paragraph below correctly. Ou seja, marque a opção que completa os parágrafos abaixo corretamente. Vamos. Cooking in Britain is now a spectator sport. Bom, lacuna. Love watch famous chef cook on TV. And buy books. Buy, lacuna, books. But do, use. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, vamos separar. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um verbo. Quais pronomes que nós utilizamos para conjugar verbos? Subject pronouns. Subject pronouns. Beleza. Watching famous chef cook on TV. And by. Nós temos aqui também outro
verbo, que é o verbo comprar, beleza? Quais pronomes a gente utiliza antes de verbos? Subject pronouns, aqueles que funcionam como sujeito. Perfeito? Nós temos aqui um substantivo, pessoal. Quais pronomes que acompanham substantivos? São aqueles de casos possessivos. Perfeito? Os adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. Beleza. But do use. Nós temos aqui também um verbo. Usar. Usar. Antes de verbos, nós utilizamos os subject pronoun. E depois de verbos, usamos qual? Object pronouns. Perfeito? Bom, seguindo essa linha aqui, ó, você já consegue entender quais pronomes você vai utilizar. A gente tem aqui 5 alternativas. Vamos fazer essa questão por eliminação. Vamos lá. Cozinhar na Grã-Bretanha é agora um esporte com espectadores. Aí nós temos o pronome it, que fala ama assistir chefes famosos na televisão. A gente consegue eliminar isso aqui por duas maneiras. O it é utilizado para coisas e animais. Ou a gente pode ver que quando a gente tem a conjugação de verbos na terceira pessoa do singular, no verbo da terceira pessoa do singular, no simple present, nós precisamos ter a desinência S ou ES no final para se referir a esses pronomes. Perfeito? Mas a gente não viu isso ainda. Então, a gente vai ver isso lá para frente e vocês vão ver que it, nesse caso aqui, não se encaixaria. Perfeito? Então, essa alternativa letra A, eu já consigo tirar. Eu vou ficar com a alternativa B, C, D, E. Aí nós temos aqui they e we. Vamos ver quais que fazem sentido nessa questão aqui, qual que faz sentido preencher, porque a gente pode ficar lendo e não ver sentido na frase. A gente pode colocar o pronome, mas aí a frase não faz o menor sentido, ou a gente consegue também eliminar essas questões só olhando esses pronomes aqui, perfeito? Vamos lá. Eu tenho love. Eles amam assistir chefes famosos cozinhando na TV. E eles compram livros, their books. Eu sei que antes de um substantivo, eu tenho que utilizar um adjetivo possessivo. Nesse caso aqui, nós temos um pronome possessivo. Então, nesse caso, nós não podemos utilizar theirs com books. Então, eu já sei que essa alternativa também não se encaixa para essas lacunas aqui. Perfeito? Para responder essas lacunas. Vamos lá. Vamos para a segunda, então. They love watching famous chef cook on TV. And eles compram nossos livros. Beleza? Ours também não pode entrar. Ours também não se encaixa aqui para responder. Porque ours também é um pronome possessivo. Ou seja, ele tem que vir sozinho, substituindo algo que já foi mencionado. Vamos lá, vamos para essa alternativa. Vamos para a outra alternativa, que é a letra D. Nós, já faz mais sentido, nós amamos assistir chefes famosos cozinhar na televisão. And nós compramos os seus livros, ou seja, os livros dos chefes. Nós compramos os seus livros. Mas nós, aí aqui é uma estrutura de pergunta, que também vamos ver lá no Simple Present, que pergunta, mas nós usamos, bom, pode ser, antes de verbo, nós usamos um pronome subject pronoun, né? Um subject pronoun, aquele que conjuga verbo. Mas nós usamos, e depois de verbos, nós usamos um object pronoun. Bom, essa alternativa ela tá boa. Ela funciona. Perfeito. Vamos para a segunda alternativa, vamos para a última alternativa. Nós amamos assistir chefes famosos cozinhando na televisão. Perfeito? E nós compramos ours, pessoal, não entra aqui, lembra lá? Ours é um pronome possessivo. E antes de substantivos, não utilizamos pronome possessivo. Perfeito?
Então, não podemos utilizar a letra E. Nesse caso, a melhor resposta aqui é a letra D. É a letra D de delta. Perfeito? E vai ficar assim, então. Essa questão vai ficar assim. Nós amamos assistir chefes famosos cozinhando pela televisão. E nós compramos os seus livros, nesse caso, o livro do chefe. Mas nós usamos eles. Bom, livros está no plural. Livros está no plural. Só fazer uma observação aqui. O livro está no plural. Eu disse lá para vocês que a gente utiliza it para coisas e para coisas e animais no singular. Quando a gente tem plural, nós utilizamos também ali o pronome de terceira pessoa, beleza? No plural, que é o them. Nesse caso aqui, o them ele faz referência a books. Perfeito? Então a gente pode utilizar a terceira pessoa do plural para coisas também, de animais. Perfeito? Bom, vamos para a próxima questão, pessoal. Vamos para a próxima questão. Também uma questãozinha da Aprendiz de Marinheiro, questão número 4. Peguei um extratozinho ali do texto para a gente não ficar com uma coisa muito grande aqui para a gente ler. Perfeito? O nome do texto se chama The Baseball Game, jogo de beisebol. Vamos lá. Dad took his son, Chris, to a baseball game. The Los Angeles Dodgers were playing the San Francisco Giants. The Dodgers were the home team. The Giants were the visiting team. Dad and Chris walked into Dodger Stadium. Many people were there. Most of them wanted to see Dodgers win. They wanted to see the Giants lose. Read the following sentence. They wanted to see the Giants lose. Aqui linha 6, né? Eu esqueci de tirar isso aqui. No texto, no caso, era a linha 6. Isso aqui. They wanted to see the Giants lose. The pronoun they refers to. Ou seja, aqui é mais um caso de pronome fazendo referência. Deixa eu só desligar aqui. Mais um caso de pronomes fazendo referência. Perfeito? Aí ele diz assim, ó. They wanted to see the Giants lose. Vamos só reler o texto aqui em português para vocês entenderem. Bom, o pai levou seu filho Chris para um jogo de beisebol. Os Los Angeles Dodgers estavam jogando contra o São Francisco, os Gigantes de São Francisco. Os Gigantes de São Francisco. Os Dodgers eram os donos da casa, ou seja, a pessoa que... Os donos do estádio, no caso, né? Os Dodgers eram the home team. Os Gigantes de São Francisco era a equipe visitante. O pai e o Chris caminharam para dentro do estádio dos Dodgers, que eram a pessoa que... o time dono da casa, perfeito? Muitas pessoas estavam lá, ou seja, estavam lá no estádio. Muitas pessoas estavam no estádio. There. A maioria delas queria ver os Dodgers ganhar. Enquanto eles, ou seja, se a maioria queria ver os Dodgers ganhar, eles queriam ver os Gigantes de São Francisco perder. Aí ele fala, they wanted to see the Giants lose, que no caso é aqui, they wanted to see the Giants lose. Esse they, pessoal, ele faz referência a muitas pessoas que estavam no estádio dos Dodgers. Perfeito? Muitas pessoas estavam no estádio. They wanted to see the Giants lose. Perfeito? Vamos lá, vamos às alternativas. O que a gente tem aqui? Nós temos they se referindo a Chris? Não. E Dad? Também não. Esses daqui estão no singular, pessoal. Singular. E quando a gente utiliza o pronome they, a gente faz uma referência a coisas que estão no plural. Pessoas, animais, objetos. Perfeito? Ele se referia ao Chris e o pai? Também não. Ele se referia ao gigante? Também não, pessoal, também não. Eles se referiam a, esse pronome they se referiam a many people, ou seja, as muitas pessoas que estavam
no estádio. Então, a alternativa certa aqui, a alternativa letra D da número 4. Perfeito? Tem essa questão aqui de número 5, ela não é questão de concurso, mas eu achei essa questão bem interessante e eu quis trazê-la para vocês. Perfeito? Vamos lá, vamos lá. Choose the incorrect alternative. Ou seja, escolha a alternativa incorreta, pessoal, incorreta. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Nós temos só 4 opções aqui, né? A, B, C e D. Vamos lá. Eu falo I locked, e ela é uma questão também, olha, é uma questão de pronomes reflexivos. Perfeito? Vamos lá. I locked myself out of the house. Ou seja, eu me prendi fora de casa. Ou seja, a pessoa ali deve ter perdido a chave e ela se prendeu fora de casa. Bom, aqui a gente não tem nada incorreto. Eu utilizei um pronome de primeira pessoa e utilizei um pronome reflexivo também referente à primeira pessoa. Perfeito? Então, essa questão está certa. Most girls, ó, no plural, like to look at themselves in the mirror. A maioria das garotas gosta de olhar para elas mesmos no espelho. Ou seja, eu utilizei most girls, que é um plural, você pode ver aqui o Szinho, um plural, e ele utilizou um pronome reflexivo que faz referência ao plural, terceira pessoa. Perfeito? Elas gostam de olhar para elas mesmas no espelho. Então, essa questão também não tem nada de errado com elas. Perfeito? Então, tira. Letra B. She wants to buy herself a new coat. Bom, ela mesma quer comprar um novo casaco. Coat. Acho que coat é casaco, né? Tenho quase certeza que sim, mas é isso. New coat. Acho que é isso mesmo. Bom, ela mesma quer comprar um novo casaco. Ou seja, ela está dando ênfase que a pessoa quer fazer algo sozinha. Ela vai fazer ela mesma. Por exemplo, se eu falo, cara, eu mesmo vou consertar o meu carro. Eu mesmo vou consertar o meu computador. Perfeito? Então fala, she wanted to buy herself a new coat. Perfeito? Bom, eu utilizo she e utilizo herself, que é um pronome reflexivo referente à mulher na terceira pessoa. Perfeito? Então, essa alternativa também está certa, pessoal, certa. Bom, o que pode estar de errado agora na primeira alternativa, já que ele é a única que sobrou? Nós temos aqui, The hunter shot itself with his own gun. Viu lá? Lembra lá que eu falei? Do his, do adjetivo possessivo mais on. Viu como aparece? Pode aparecer para você e você dá uma olhada aí. Você vai dar uma olhada para você não se perder, perfeito? É só uma curiosidade naquela hora que eu passei para vocês. Bom, eu tenho aqui, ó, deixa eu até botar de vermelho. Eu tenho aqui, o caçador atirou nele mesmo com a sua própria arma. Eu sei que o caçador é homem. É homem por causa do pronome his. E temos aqui, hunter, o caçador atirou. Só que a gente tem o pronome itself. Lembra lá? Itself é utilizado para coisas e animais. Nesse caso, o pronome certo para a gente utilizar aqui seria himself, que se refere a homem. O pronome reflexivo que se refere a he. Beleza? Então, a alternativa correta, quer dizer, a alternativa que está incorreta, porém é a alternativa certa para a questão, é a alternativa letra A de alfa. Perfeito? Nós temos aqui 4 questões, ou 5 questões. Vamos fazer essa última aqui, depois a gente vai para a parte 2 do vídeo. Perfeito? Bom, mark the option with the correct sequence of possessive adjective ou possessive pronouns. Perfeito? Uma questãozinha só de adjetivo possessivo ou uma questãozinha só de caso possessivo, perfeito? Temos aqui esses casos. Lembra lá? O que vier depois da lacuna
um substantivo, normalmente utilizamos adjetivos possessivos. Se vier na lacuna, sem nada depois da lacuna, e a gente vê que a gente já mencionou o substantivo, normalmente utilizamos pronomes possessivos. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, nessa lacuna aqui, ó, na primeira lacuna, eu não tenho nada, então, muito provavelmente, eu vou utilizar um pronome possessivo. Bom, na segunda lacuna, eu já tenho new baby, ou seja, eu tenho um bebê. Então, muito provavelmente, nesse caso, eu vou utilizar um adjetivo possessivo. Aqui nós também temos, ó, construções. Construções, muito provavelmente, um adjetivo possessivo. Nós temos aqui também new car. Olha lá, questão de aprendiz de marinheiro 2022. Como é fácil, cara? É muito fácil e cai todo ano. Bom, aqui a gente vai utilizar um adjetivo possessivo. Já nesse último caso aqui, eu tenho um verbo, e eu posso ver que eu já mencionei um substantivo. Então, muito provavelmente, utilizarei um pronome possessivo. Perfeito? Bem fácil, né? Então, vamos lá. Bom, this isn't your book, it is, ou seja, já mencionei livro, um substantivo. Esse não é o seu livro. Este é, bom, mine pode ser, mine não pode ser, mine pode ser, e o my também não pode ser, porque a gente precisa de substantivo depois deles. Perfeito? Bom, na segunda alternativa, here is a photo of Anna and David with new baby. Nós temos aqui, ó, Ana e David. Ou seja, aqui está uma foto da Ana e o David com o seu novo bebê. Então, eu estou falando deles. Ou seja, são duas pessoas, nós temos o quê? Plural. Vamos ver lá, vamos ver qual alternativa a gente pode eliminar. Qual alternativa nós podemos eliminar. Perfeito? Bom, pode ser yours? Não pode ser your, porque yours é um pronome possessivo. Beleza? E ele não acompanha o substantivo. Pode ser there? Pode ser there. Até faz sentido, porque é dos dois. Pode ser there, só que aqui a gente já tirou. Também pode ser there. Pode ser theirs? Também não. Perfeito? Então, já tiramos 3 alternativas. O que nos restam são a alternativa B e a alternativa D. Perfeito? Vamos para a terceira, certo? Terceira. Isso também. É a terceira. Terceira alternativa. Terceira alternativa. New York City is famous for tall buildings. Nós temos aqui... mas eu tenho aqui uma preposição. Bom, pessoal, o que a questão pediu para a gente utilizar? Ó, não dá nem para errar aqui é só caso possessivo. Perfeito? Vamos. Nova York é famosa pelos altos prédios. Bom, eu tenho aqui cidade. Tem uma cidade. Qual pronome possessivo que é referente para coisas, animais, objetos, coisas, animais, objetos, beleza? Nós temos o it, beleza? Nós utilizamos o it aqui para falar de uma cidade, perfeito? Então, vamos lá na terceira alternativa. Além disso, nós temos aqui um substantivo, como eu te falei, um substantivo que muito provavelmente vamos utilizar um adjetivo possessivo. Vamos. Nós podemos utilizar with? Podemos. Perfeito. Só que essa questão a gente já eliminou. Nós podemos utilizar o which? Podemos. Podemos utilizar o your? Não. O your é para pessoas. E a gente já eliminou essa alternativa. Também não podemos utilizar o your. Nesse caso, a D não tinha sido eliminada. E a gente pode eliminar ela agora. Perfeito? Então, Nova York é famosa pelas suas altas construções, prédios. Perfeito? Vamos para a quarta alternativa para a gente terminar. A gente já sabe que a resposta é a letra B, porque a gente eliminou todas as outras questões. Vamos lá. Bom, John is very happy with new car. John está muito feliz com
novo carro. Ou seja, John é homem, qual pronome, qual adjetivo possessivo referente a homem vamos utilizar aqui? His. Perfeito, pessoal? His. Ih, não botei aqui não, peraí, não vou botar não também. John is very happy with his new car. Nós temos aqui um substantivo e o que a gente utiliza antes de substantivo são adjetivos possessivos. Nesse caso, nós podemos utilizar his, nós podemos utilizar your? Não, porque a gente está falando do John, que é ele. Nós podemos utilizar o his também nesse caso aqui, só que essa alternativa a gente já tirou. Your também não pode, his pode, mas a gente já tirou essa alternativa aqui. Perfeito? Bom, e o último vai ser... Nossa, meu negócio apagou aqui, peraí. Deixa eu aumentar um pouco. E o último vai ser My mother and I drive to work every day. E minha mãe e eu dirigimos para o trabalho todos os dias. Meu carro é velho, mas, bom, é novo. Nesse caso aqui, eu vou fazer referência a um substantivo já mencionado. Então, vou utilizar um pronome possessivo, pessoal. Pronome possessivo. Qual pronome possessivo é esse? Se eu estou falando eu, e eu estou falando da minha mãe, eu vou utilizar um pronome possessivo referente à mulher. Beleza? Na terceira pessoa do singular. Qual que seria? O hers. O hers a gente pode utilizar nesse caso. Perfeito. O hers também está aqui, ó, letra B. O her, nós podemos utilizar o her, o não, porque o her é um adjetivo possessivo. Podemos utilizar o your. Bom, aqui é um pronome possessivo, só que a gente não pode utilizar porque a gente está falando de mulher. E our também não podemos utilizar, porque a gente não tem um substantivo logo após o pronome. Perfeito? Bom, vou parar aqui nessa primeira parte, que já ficou 30 minutos, e vou partir para a segunda parte com mais 6 questões, perfeito? Aguardo vocês lá. Valeu!